Eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada do Senac para a apresentação de mais um episódio do Senacast. A gente tem trazido aqui pessoas que orbitam em torno da importância da qualificação profissional, não só no nosso estado, mas no Brasil e no mundo, porque está todo mundo, de certa forma, numa mesma página quando se trata de educação e de aprendizagem. E a gente também, nesse Senacast de hoje, temos uma parceria com o meu podcast, que é o Talkcast Preciso, onde nós abordamos temas essenciais que são do interesse de você, internauta, e a educação, com certeza, é um deles. Então, a gente sabe que dentro desse formato, dessa metodologia, é quase um me chama que eu vou, e a gente está tratando dos temas que interessam a vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema apaixonante: turismo. Quem não gosta de uma boa viagem? Quem não gosta de trabalhar dentro do trade turístico? Quem não gosta de visitar aquilo que o mundo todo conhece, ou que o estado todo conhece, ou que o país todo conhece, e ser parte da história? Para falar sobre isso, a gente tem aqui uma autoridade no assunto, é o Alexandre Sampaio. O Alexandre, ele é diretor responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e de Turismo, a CETUR da CNC. Por que eu falo tudo assim bem explicado? Porque, gente, as siglas precisam ser traduzidas, né? Mas você já guarda. CNC, Alexandre Sampaio, diretor de turismo da CNC. E é tão importante essa iniciativa que ela reúne mais de 25 entidades associativas empresariais do turismo, além de representantes do turismo das federações do comércio em todos os estados. Aqui nós somos a Fé Comércio Piauí, mas você aí que nos acompanha em outro estado, eu tenho certeza que você tem uma Fé Comércio para chamar de sua. O Alexandre é interessante porque ele é empresário há mais de 40 anos e atua no mercado hoteleiro, carioca e fluminense, por isso que eu disse que ele é uma autoridade no assunto, né, Alexandre? E ele é presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, conhecida como FBHA, e membro do Conselho Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, como coordenador do Comitê Brasileiro do Turismo. É o interessante que eu estava falando nos bastidores, como é que ele forma em ciências contábeis e aí ele embarca nessa área tão interessante. Eu digo que posso dizer que você é da geração dos improváveis, apesar de que hoje está tudo junto e misturado. Quem disse que contabilidade e ciências contábeis não tem nada a ver com turismo? São números, né? Bom, dito isso, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo ao Senacast e também ao Talkcast Preciso. Obrigada por estar aqui no nosso estado, quero saber tudo que você conhece e pensa daqui, tá? Bem-vindo. Maia, foi um prazer estar aqui, obrigado por nos receber. Para nós é uma honra falar para os ouvintes, né, para a audiência do Senacast. E vamos falar sobre turismo e turismo piauiense também, claro. O turismo brasileiro, Alexandre, ele está numa outra página, com a dor e a delícia do que era estar em outra página, né? Acho que a gente tem muito que avançar, a gente aprendeu muito, mas com essa nova ordem ou desordem global, acho que a gente tem desafios de nos apresentar o tempo inteiro, né? E aí você, como uma autoridade no turismo brasileiro, eu queria que você nos dissesse em que página nós estamos quando nós falamos do turismo brasileiro. Quais são os nossos desafios e onde que a gente avançou? Eu acho que a gente deve fazer um divisor de águas a partir da pandemia, né? Houve uma redescoberta dos destinos brasileiros pelos próprios brasileiros. Muitas pessoas, antes da pandemia, viajavam para o exterior, tinham uma percepção talvez pouco conhecida do que o Brasil pode oferecer em termos de destinos, com qualidade, com destinos assim, impecáveis em termos de natureza, em termos de oferta. E após a pandemia, o brasileiro foi obrigado a se redescobrir dentro do seu próprio país. Então a gente teve um crescimento potencial dessa qualidade, dessa percepção de retrofit em relação aos nossos destinos, muito aqui no Nordeste, né? Nós tivemos assim uma horda de paulistas que vieram para o Nordeste passar aqui suas férias durante o período pós-pandêmico, mesmo durante a pandemia. Sim. Isso permitiu que muitos empresários se qualificassem, muitos estrangeiros viessem aqui se instalar também. Isso deu uma nova ordem da questão do crescimento do turismo nacional. Brasileiros passaram então a ter a miúde nas suas férias e vinham ao Brasil mesmo, desfrutar do Brasil, e a partir daí exigiu uma qualificação adicional dos nossos empresários, uma necessidade de aprimoramento da nossa mão de obra. Eu acho que essa alteração deu um novo destino ao rumo do destino brasileiro. O Brasil sempre teve, não necessariamente, que incluir muitos estrangeiros vindo para cá, porque nós somos uma região distante do resto do planeta, no sentido da Europa e dos Estados Unidos,
mas o Brasil sempre se bastou em termos de mercado. Mas agora ele se basta também com um mercado qualitativamente ofertado, com um mercado de crescimento exponencial e com novos destinos sendo descobertos. Acho que aí está a virada do turismo brasileiro. Eu acho que quando a gente fala das maravilhas do mundo, eu acho que o número que a gente define como sendo as maravilhas do mundo nem define mais o planeta, particularmente o Brasil. Mas quando a gente olha para o país, o Nordeste particularmente, ele termina sendo, numa medida importante, como player, o Nordeste brasileiro, para o turismo nacional e para o turismo global. O que é que você pensa sobre isso? Eu endosso totalmente sua observação. Hoje em dia você tem destinos aqui no Nordeste que são icônicos, né? Os Lençóis Maranhenses são conhecidos mundialmente, as praias do Nordeste no sentido de quase todos os estados, Ceará, Rio Grande do Norte, a própria do litoral piauiense, nós né? temos um turismo internacional. O Delta do Parnaíba é conhecido e é icônico. Tem pessoas que vêm. É o único delta a céu aberto das Américas. Com certeza. Então tem todo um diferencial aí que torna esse destino, né, icônico e importante de ser colocado. Tanto é que, vou fazer só uma observação, os países, a CNC faz parte de uma estrutura que se destina, que se auto-organizou a partir de entidades que representam o turismo em termos privados em toda a América do Sul. Chama-se FEDESUL. A CNC me otorgou para ser essa representação dentro desse processo. Nós vamos ter uma reunião no Chile agora, futuramente, no mês que vem. Mas com certeza eles entendem que o Brasil, eles querem agora se vender integralmente, ou seja, pelo menos o Mercosul. E eles entendem que o produto mais icônico é o Brasil, né? Porque o Chile tem neve, tem destinos bonitos, paradisíacos, a Argentina ainda, mas o Brasil é o diferencial que faz o turismo da América do Sul ser diferenciado. O que eu acho interessante é que, assim, mesmo o que antes não era turismo, eu acho que com as questões identitárias tomando muito corpo, da gente se apropriar daquilo que é nosso, o próprio estado do Piauí que a gente está falando, que você já veio aqui algumas vezes, tem destinos. Eu fiz uma relação aqui, que são tantos destinos que a gente tem que relacionar mesmo. Além do Delta do Parnaíba, a gente tem as praias do litoral. Hoje a gente tem Barra Grande, que é um destino internacional, por causa da velocidade do vento e da temperatura das águas, então é o destino internacional do kitesurf no mundo, né? A gente tem Oeiras, que é a primeira capital do Piauí, reconhecida pelo patrimônio histórico. A gente olha para aquilo ali, a gente diz é nosso. Por isso que eu digo que a questão identitária, ela nos trouxe para uma outra página. Tem 7 cidades, né, com formações rochosas impressionantes. Tem Pedro II, com turismo de inverno. Defina inverno para o Piauí, não é o que você conhece de inverno, nem todos nós, mas é o nosso inverno e ponto final. E aí tem o Castelo do Piauí com ecoturismo e Teresina, que é turismo de serviço. Eu fico olhando para você e lhe vendo conversar com tanta propriedade e pensando assim da responsabilidade da Setur, que está aí com 70 anos, né? A Setur completa 70 anos em 2025, agora nesse ano. O que essa trajetória representa para o turismo brasileiro? Devemos ressaltar aqui que o Setur foi o embrião e onde nasceu o Conselho Nacional do Turismo. Então foi dentro da estrutura da CNC que nasceu o Setur, que deu todo o processo de políticas implantadas e acompanhou nesse período de tempo todas as práticas e políticas que o governo federal determinou para o turismo brasileiro. Então a casa, a CNC e todo o sistema do comércio, SESC e SENAC, ambientou esse processo e conseguiu acompanhar e sugeriu muito aprimoramento para as políticas públicas. Então é importante, o turismo brasileiro deve muito à CNC e com certeza ela cada vez vai ser mais partícipe nesse processo. Agora, Alexandre, são 32 associações e conselhos estaduais integrados. Como é que você faz esse alinhamento de planetas? Eu tenho uma equipe muito poderosa, muito competente. Eu respondo como coordenação do conselho, mas temos lá uma gestora, tem todo um processo de pessoas que são consultoras, que são orientadores de tudo isso. Nós estimulamos que cada FEComércio criasse um conselho de turismo estadualmente. Isso foi importante também. E a gente reproduziu estadualmente, dentro de uma política nacional, que as FEComércios coordenassem conselhos de turismo, chamando as mesmas correspondentes estaduais dessas entidades nacionais que nos seus estados. Então, com isso, a gente tem uma política integrada, uniforme e partícipe em todo o Brasil. As FEComércios têm um papel fundamental nisso e tenho certeza que aqui também o Conselho de Turismo está cada vez mais se desenvolvendo e trabalhando de maneira
operacional, entregando e colaborando com os governos estaduais e municipais para a política integrada do turismo brasileiro. Aqui a gente tem o setor Conselho Empresarial de Turismo do Piauí, que está dentro desse guarda-chuva da CNC. Deixa eu explicar para vocês o organograma. Mapa mental. CNC, Confederação Nacional do Comércio. Aí tem todas as federações do comércio, nosso FEComércio Piauí. Aí abaixo disso, abaixo, mas muito alinhado, reveja a questão do abaixo, ligado, SESC e SENAC. Então, assim, quando a gente fica observando que tem toda uma estrutura organizada, quando a gente fala de organograma, de mapa mental, a gente pensa em recursos, pensa em estratégias, pensa em fortalecimento desse segmento que é tão importante e pensa como ver um modelo de negócio do SESC e do SENAC. Aqui no SENAC, por exemplo, particularmente, a gente fica pensando na área de turismo, como mapear essas demandas desse turismo que está em processo de transformação também. E as orientações que vocês dão nesse sentido são bem importantes, né? Como que vocês norteiam essas orientações para elas serem também personalizadas ou customizadas de acordo com a região? Na verdade, a política definida na questão educacional pelo SENAC Nacional, chamado SENAC-BN, e também pelo SESC, o Departamento Nacional, visam essa integração, observando, como você falou, essas peculiaridades. Eu diria que, sob a orientação do presidente da CNC, o Dr. Roberto Carlos, nós estamos fazendo uma política cada vez mais assertiva e partícipe, respeitando essas peculiaridades que você falou, esses regionalismos que devem ser levados em conta e desenvolvendo as potencialidades de cada região. Eu acho que o Brasil tem essa capacidade, né, através do sistema, de fazer com que cada região potencialize a sua atuação, logicamente dentro de uma política global, mas que respeite essa peculiaridade e potencialize onde deve haver mais demanda para poder justamente desenvolver uma sistemática que acaba se integrando e se harmonizando como um todo. O Departamento Nacional tem essa perspectiva e trabalha muito sobre essa égide. Aqui, até na hora de abrir uma nova unidade, o segmento de turismo é o que é mais olhado pela FEComércio. Eu imagino. Tipo, onde vamos estar, por que vamos estar? Começa pelo porquê. Como que é o turismo desse lugar? Porque movimenta recursos que são muito interessantes, não só nacionais, mas editais, recursos que são fora do Brasil, né? Quando a gente pensa no turismo como um todo, que eu estou falando. Então, assim, é uma máquina, realmente é uma indústria. Aí eu fico pensando na tecnologia de dados, na transformação digital e na tecnologia de modo geral. Como, ao seu ver, a tecnologia digital está redesenhando o turismo? Eu acho que o turismo é um setor onde essa potencialidade do IA e outras ferramentas que são vão ser mais receptivas e mais integradas. Por quê? O turismo é um processo que consegue, lógico, dentro de todo o seu espectro, né, hotéis, bares, restaurantes, serviços, eventos, que têm sido cada vez maiores, né, tem crescido muito a questão de eventos, ela permite uma melhor integração e o aproveitamento dessa mão de obra, não necessariamente tão qualificada, mas que pode ser justamente potencializada pelo sistema, e permite, nessa integração de pessoas com um background um pouco melhor, que haja uma tecnologia implementada, que é a tecnologia hoje que o SENAC faz em todo o Brasil, vocês aqui em Potencial, mas que permite também usar novas sistemáticas. A inteligência artificial vai ter um papel fundamental para o crescimento do turismo nos próximos anos. Por quê? A gente vai conseguir visualizar para os turistas estrangeiros e nacionais todo o potencial daquela oferta, como redescobrir novos mecanismos que ele potencializa, melhor, ele usufrui de novos dados que estão surgindo ali, novas descobertas, casas que abrem, restaurantes que oferecem um prato diferenciado e destinos que se apresentam, e hotéis que também que estão se colocando. E eu acho que a IA a inteligência artificial vai ter no turismo um papel assim, crucial para o crescimento maior e exponencial do nosso segmento, com empregabilidade, com geração de melhores salários e maior sociabilização do nosso público. Os processos com a inteligência artificial, com essa tecnologia, eles são acelerados e fazem a gente ganhar tempo que custa muito, né, na verdade, particularmente na área do turismo. Eu estava lendo sobre a questão do painel de inteligência competitiva, que é super interessante, que já tem mapeado mais de 2.000 projetos, né? Então, assim, quais são as decisões que esse painel está ajudando a qualificar? Porque eu imagino também, quando vocês abrem essa foto, olham para ou um painel ou um dado, o que quer que seja, as decisões importantes que vocês têm que tomar em relação a apoio, a recursos, em relação a estratégias, em relação à geração de emprego, como que isso é norteado, como que isso ajuda? Isso acaba sendo um processo que nós acabamos sendo referencial para políticas públicas. Eu quero ressaltar esse aspecto,
Claro que a gente potencializa aquilo que a gente entende como maior percepção de empatia com a sociedade local e com o nosso sistema de SESC e SENAC junto com as FEComércio. Mas eu quero ressaltar um papel fundamental. O Conselho de Turismo incentivou muito o projeto Vai Turismo. Na verdade, o que é o projeto Vai Turismo? Na essência, ele é uma percepção que a gente procura incutir aos senadores, nós também nas nossas secretarias de turismo, estaduais ou municipais, e nossos legislativos, né, correspondentes, para que esses parlamentares, esses homens públicos percebam o quão o turismo consegue entregar. E consegue entregar com valores menores, com menos investimentos, mas a curto prazo com uma resposta muito mais efetiva. Então nós temos assim mapeado e temos incentivado que esses legislativos, que esses homens de governo, que essas autoridades cada vez mais percebam que o Vai Turismo é uma ferramenta que dá conhecimento, que visa integrar a atuação do sistema privado com a política pública e que ela pode ser vitoriosa, em que você tem melhor ajuste, melhor percepção de que valores investidos com alguma monta ou com pequena monta podem responder muito melhor. O Vai Turismo é uma política que a CNC abraçou e que nós vamos difundir cada vez mais em todo o Brasil. Já foi muito importante nas eleições estaduais, também foi na eleição municipal que passou, e com certeza nas eleições do ano que vem vão ser cada vez mais cruciais para o turismo ter um patamar que ele precisa. Sabe que eu sempre acreditei que quem conecta know-how ganha tempo? Eu acho que essa conexão das políticas públicas com o que vocês estão fazendo, porque assim, como é muito especializado o que a gente faz, né, sendo parte disso, o que vocês fazem, termina sendo absolutamente importante, como você disse, para o governo e para os empresários, para todo mundo que quer investir, porque você já tem os mapas, né? Já tem todos os direcionamentos. E aí, se você me permite, porque eu deixei de fazer uma pergunta quando eu falei do Nordeste, porque o Brasil está se tornando uma referência no que as pessoas chamam de destinos turísticos inteligentes, né? Já que a gente está falando de transformação digital e desses painéis todos que são incríveis. O Nordeste, de novo, o meu Nordeste, o nosso Nordeste, ele pode liderar essa virada, na sua opinião? Eu acho que deve, não vejo por que não. O DTI, os chamados Destinos Turismo Inteligentes, é uma prática de governo já abraçada pelo Ministério do Turismo. Sim. Tem toda uma tendência que desenvolver esse processo. O que é o DTI, na verdade? Ele é uma definição muito ampla, mas é um processo em que você ajuda a construir um destino, não só com a participação de moradores da sociedade local, mas também com o cliente. Ele interagindo com esse processo, ele determina qual o papel que aquele setor, ou melhor, que aquele destino pode vir a dar. E, na verdade, ele redescobre a potencialidade que às vezes estava escamoteada e que não há percepção, mas que, na medida que se discute isso de maneira plural, partícipe e integrada, você consegue fazer que o destino tenha uma realidade de atuação em que ele é dupla, não só da sua capacidade de ofertar, mas também da maneira de atrair. Discutir tecnologia, discutir marca, discutir processo de financiamento. O DTI é isso, é uma nova realidade de como encarar o turismo mundial. Você é inovador, né? Eu diria que é disruptivo, porque acho que o inovador é o que todo mundo já espera de todo mundo, das empresas, das instituições. Acho que é disruptivo, né? Porque é olhar mesmo com a lente que precisa ser olhada agora com tecnologia embarcada, com essa transformação toda. Aí o que eu queria saber, dentro disso tudo que a gente discute, é como é que a Setur está alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Porque hoje a questão ambiental, particularmente ligada ao segmento de turismo, ela é essencial, não, Alexandre? Você tocou num ponto, não podemos prescindir de sustentabilidade no turismo. O turismo é um setor que você tem que ter a sustentabilidade como parte integrada de todo o produto, de toda a participação, de todo o processo dali. E uma sustentabilidade inteligente, né? Nós não podemos ser, de repente, inibidores de investimentos que sejam potencialmente geradores de desenvolvimento de investimentos nesse sentido. Dou um exemplo. Algumas lagoas do Rio de Janeiro, da parte lacustre, lá da Barra, tiveram projetos que foram muito discutidos de como liberar empreendimentos naquela área, mas corresponsabilizando o empreendedor para a manutenção daquelas áreas. Então, eu acho que isso é o papel do novo empresário no sentido do turismo. Eu acho que o empresário pode ter acesso a áreas que estão assim, com uma proteção exacerbada e que às vezes tem uma visão ali que não admite o desenvolvimento e o investimento. Não, eu acho que a percepção tem que ser dual, ou seja, eu posso fazer aquele investimento, claro, com toda a proteção, com todo o processo de um investimento que seja capacidade de não geração de resíduos,
investimentos na questão do esgotamento sanitário de maneira, né, a refluentes, etc., mas também que se comprometer a proteger aquela região, porque aquela região ali acaba sendo o grande atrativo do empreendimento dele. Sim. Então, acho que essa é a nova visão que o investimento na área de turismo pode propiciar, ou seja, corresponsabilizar os empresários, a autoridade também no sentido de bolar, ou de trabalhar, ou de licenciar projetos que sejam integrados de manutenção, de percepção, de preservação de valor, porque aquilo acaba sendo a grande matriz diferenciada daquele investimento. E o turista hoje ele é muito informado. Quer dizer, o turista hoje ele escolhe também. A gente está falando de um país que tem destinos de luxo, turismo de luxo, dentro das novas definições de luxo, como o turismo de natureza, o ecoturismo, o turismo científico. O Piauí tem um turismo científico com a Serra da Capivara, patrimônio que eu deixei de mencionar aqui, lembrando agora, patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, a gente tem uma vinda de turistas estrangeiros, por exemplo, para o Piauí, para o turismo científico, que é gigante, é arrebatadora realmente. Então, assim, a gente acha que o que você nos diz nos leva a pensar que turismo não é só sobre lazer, é sobre educação, é sobre cultura, é sobre lazer e conscientizar esse trade turístico, que ele é gigante, mas ele começa pequeno, naquela praia, naquele lugar, ou naquela cidade grande, no que quer que seja. A construção dessa consciência, eu entendo que está no cerne das estratégias de vocês. Sim, o setor pensa muito integrado nesse aspecto, traz o sistema junto com ele, né, a atuação do SESC e SENAC na questão de formação, de conscientização, principalmente do público-alvo do SESC, que são nossos colaboradores, de quão é importante também que eles pensem igual ao seu cliente, né, que eles integrem um processo dessa sistemática de uma nova realidade do turismo brasileiro, e a conscientização de preservação é crucial em todo esse aspecto, né? Ou seja, nós entendemos que aí o Brasil tem um papel a ser revelado, tem um papel a ser ofertado, e não é por acaso que nós estamos crescendo cada vez mais a demanda de turistas internacionais, como você falou, que estão vindo para cá. Não só na procura de destinos específicos, como você acabou de mencionar, mas também, de maneira geral, para ver, descortinar que, na verdade, a gente não tem problemas em relação, e que, na verdade, talvez tenha havido aí uma exacerbação de problemas que passamos, como as queimadas na Amazônia, mas que tem ali uma política, tanto é que a COP foi selar, né? Ou seja, há uma percepção que existe uma combustão natural da floresta, sempre existiu, mas a verdade é que nós temos que implantar políticas preservacionistas que mantenham o processo de regredir quanto a isso e de potencializar a preservação em todo o seu aspecto. Na verdade, o Brasil, ele, dentro desse contexto turístico ligado à preservação, à sustentabilidade, a todas essas verticais que você menciona, ele é potência para tudo. Verdade. Quer dizer, a COP, onde vai ser, o que representa. Então, o Brasil ele tem sediado eventos importantes, e eu estou falando desde shows, desde grandes festivais, eu estou falando do óbvio que a mídia mostra, a grande mídia, mas estou falando do que está acontecendo em outras comunidades, né? Então, assim, é como se a gente fosse vários países dentro de um país só, né? É um desafio, não é, o Brasil, eu acho que a gente pode consolidar alguns aspectos. O Rio já se consolidou como um destino mundial de grandes shows ao ar livre, né? O público que nós tivemos, né, na Lady Gaga foi impressionante. Nossa, você sabia que a gente pensava que tinha... Eu vou te interromper porque esse dado é importante quando você toma água. Todo mundo pensava que o show da Lady Gaga tinha sido o recorde de público ali do Rio. Aí a gente ficou pensando, bom, ela bateu a Madonna. Bom, ela bateu o Rod Stewart, não. E nem a vinda do Papa naquele Congresso Nacional da Juventude, continua sendo do Papa, que foram 3.600.000 espectadores. Então, assim, mas o que se quer no Rio, eu acho que é consolidar o mês de maio como esses grandes shows, como acho que você ia falar e eu adiantei. Não, é isso não, você está certo. O Brasil se consolidou. Hoje, qualquer artista do mundo quer vir para o Rio de Janeiro para fazer um show ao ar livre em Copacabana. Acho que tornou-se icônico. Tem uma fila agora. Exatamente. Não tira o custo, mas eu acho que o custo-benefício torna-se assim, extremamente superavitário e deve se fazer cada vez mais. E dos outros lugares também, assim, acho que tem um novo perfil de turista, como você mencionou no início, da pós-pandemia, tem um novo perfil de turista. O Brasil é muito grande, né? Então nós temos aí público para tudo que você imaginar. Você mencionou os aspectos nesse sentido. Eu acho que nós temos que resolver alguns gargalos, né? Eu acho que a questão aérea, o Brasil tem que dar um passo para resolver isso. Eu ia te perguntar isso, dos desafios.
Os desafios, eu começaria com a questão do o Brasil é muito grande, então a gente precisa realmente um pouco mais inclusiva. Já temos aí uma definição de que é possível, né, os voos de cabotagem com uma perna de participação de componentes estrangeiros aqui voando para cá. A gente precisa regulamentar. Sim, então não está regulamentado e a gente tem exemplos aqui perto do Amapá. É perfeitamente possível que, né, que a aviação do Suriname possa fazer adentrar ao turismo brasileiro, ao território brasileiro, fazendo uma perna ali para voar, por exemplo, para a capital, para alguma cidade do Nordeste. Então é preciso resolver alguns gargalos nesse sentido. Já existe a regulamentação, já existe a legislação, apenas temos que regulamentar, melhor dizendo. Então, acho que o Brasil tem esse desafio grande na questão do transporte aéreo em relação a isso nos próximos anos. Aqui no Piauí a gente tem se movimentado nos últimos anos no sentido de levar também, ter um aeroporto no litoral, em São Raimundo Nonato, porque eu acho assim que viajar pelo Brasil não pode ser para o turista nacional. Primeiro, assim, que viajar pelo Brasil é mais caro do que ir para fora. Isso precisa ser resolvido definitivamente. Mas, tipo, não pode ser uma via sacra para chegar nos lugares. Que você roda. Parece que você está indo para o Japão. Parece que você está indo para um outro lugar muito distante, exatamente por conta que não tem os aeroportos e não tem essas linhas todas de voo que vocês precisam costurar. E eu tenho certeza que com os dados que vocês têm, porque eu acho que talvez o desafio seja governo, empresariado, instituições como a CNC, nessa área em que você atua, estarem vendo isso, olhando para isso, né? É ótimo receber o turista, mas como que a gente vai receber? A gente precisa ter estrutura. Claro, isso é verdade. E a acessibilidade é fundamental nesse aspecto, né? A CNC tem sido muito atenta a isso. Nós tivemos agora recentemente, semana retrasada, uma audiência com o pessoal do Ministério da Aviação. A gente estava discutindo alguns dos detalhes da política que está sendo implantada e como superar alguns gargalos ali. Temos contribuições efetivas para serem dadas e, com certeza, se o governo recepcionar e se a gente fazer o processo de convencimento do parlamento, a gente vai conseguir dar passos concretos em relação a isso. Existe um mapeamento seu, particularmente da CNC, de quais seriam as políticas públicas prioritárias dentro dessas parcerias e collabs que vocês têm tanta relevância sendo parte? Sim, nós temos um departamento, nós temos uma divisão, na verdade é uma diretoria, que é a DRI, lá em Brasília, que é a Direção de Relações, que atua direto no Congresso, não só em relação ao Executivo, mas também em relação ao Legislativo, em que a gente leva essas discussões, mapeia os processos que se apresentam, inclusive com as relatorias dos processos, dos projetos, e acompanhamos isso de maneira par e passo, em que a gente sugere algumas alterações, interage com outras e propõe ali processos que possam evoluir nesse sentido. E a gente consegue mapear e consegue perceber os gargalos e como é a proposta junto aos parlamentares para, de repente, mas sugerir alguma alteração na relatoria para propor um caminho melhor, mais célere para os projetos de lei que estão tramitando no Brasil. Isso o que está na mesa agora? Bom, o que nós estamos discutindo agora por exemplo, a questão da aviação, a questão de como a gente vai rediscutir, se é possível rediscutir, mas isso já está sancionado, como a gente vai tratar da questão dos vistos, né? O Brasil retomando os vistos para australianos, canadenses e americanos, eu não diria que deu um passo atrás, eu até entendo a postura da reciprocidade que o Itamaraty implementa, mas é uma visão um pouco, acanhada em relação a isso. Eu acho que o Brasil tinha que ser como a Argentina não exige visto de reciprocidade, você vê, tornou-se um destino extremamente importante para americanos que vão lá e eles têm uma paisagem belíssima, não discuto, eu conheço bem a Argentina, mas convenhamos, além do vinho e das paisagens geladas, o Brasil tem muito mais a oferecer. Muito mais. Então acho que a gente tem que ter uma política um pouco mais aberta para isso, um pouco mais desenvolvimentista em relação a isso, e acho que certos núcleos do governo são resistentes. A gente tem que ir ali com um processo de convencimento, com um processo de prática, né? Eu sei que a reciprocidade está implantada de maneira constitucional, mas é possível a gente vencer isso, é possível a gente vencer abrindo pequenas exceções e possibilitando experimentos em relação a esses cenários. Prototipar, acho que Alexandre, né? Porque assim, se faz, tudo bem, eu acho que você se colocou perfeitamente, mas se faz sentido para a gente essa questão da reciprocidade em relação à entrada, à saída de turistas e tudo, mas eu acho que é fazer aquela perguntinha, né?
por que a gente vai fazer isso, né? Em alguns países você tem motivos para fazer, outros você tem que prototipar para saber. Até agora, a gente tem tudo sob controle em relação à segurança, principalmente, que eu acho que é o que pega, também. E outras questões também, né, da área jurídica, mas principalmente em relação à segurança. Então, isso para a gente está servindo para o quê? Qual é o mapeamento? Quais são os dados em relação a isso que nos levam a ter convicção que esse protocolo precisa ser mantido? Acho que é baseado em dados. Eu acho que isso é importante. Nessa reunião do Chile, que nós vamos ter proximamente, que o presidente dos Estados autorizou, vai se discutir um espaço que já tem sido ambiente dentro do Mercosul, de que é possível criar, no aspecto, pelo menos do Mercosul inicialmente, um espaço similar ao que tem na Europa, em que você entra uma vez dentro dos países do Mercosul, circula por eles e pode sair por outro. Então a questão, com a tecnologia que nós temos hoje de segurança, etc., a gente tem condição de ter essa trâmite, essa sistemática, qual seja, que permite maior integração entre as economias e os destinos turísticos, permitindo uma maior agilidade da vinda de turistas estrangeiros para cá. Alexandre, a gente já está praticamente chegando no final da nossa entrevista e eu queria saber de você o seguinte, sendo esse expert, sendo essa autoridade no assunto, com a dor e a delícia de ser autoridade, saber das coisas boas e das coisas ruins, mas assim, você falando para um grande empresário, eu queria que você falasse, fizesse uma fala para um grande empresário, o que seria importante ele fazer agora? Né? Você pode focar, você pode nichar, você pode fazer recomendações que são gerais. E para o pequeno empresário, porque eu sempre tenho uma sensação, como brasileira, que a gente dá saltos e a gente esquece de fazer primeiro as primeiras coisas. Quando se trata do turismo, particularmente, tem sempre algumas questões que pegam. Por exemplo, para mim, como turista, atendimento, o receptivo. Para mim é o que... Acho que cada turista tem um pouco a sua avaliação. Mas você, falando primeiro para o pequeno empresário, eu tenho um restaurante, eu tenho uma agência, eu estou no trade, eu faço passeios turísticos, eu quero me inserir no mercado, eu tenho potencial, eu me qualifiquei no Senac, que cursos ele tem que fazer? A gente oferece aqui cursos ouvindo os mercados, né? Qual é a demanda no mercado para cursos na área de turismo? Estamos com unidades em regiões estratégicas do estado do Piauí. Então, assim, o importante é a gente orientar. Como a gente está tendo a ótima oportunidade, né, de ouvir uma pessoa que é especialista nisso, falando para o pequeno, o que você diria? Eu acho que é fundamental duas coisas, né? Nós precisamos de crédito, uma política creditícia que seja, né, importante, partícipe e ofertada de maneira e descortinar todas as nuances que é a pretensão do crédito, e nisso a CNC tem sido pontualmente participadora, tem sido muito atuante. Por exemplo, nós estamos na discussão plena junto com o Congresso e com várias estruturas da própria CNC e das FEComércio da ampliação do enquadramento simples. Nós achamos que depois da reforma tributária, que agora vai passar o processo da regulamentação, em que a gente atuou muito e vai continuar atuando na regulamentação principalmente, para poder desinibir os processos na área de comércio, serviços e turismo, a gente tem que atuar agora na questão da ampliação do enquadramento simples. Então eu diria para os pequenos empresários, a CNC está cuidando e vai se dedicar cada vez mais à ampliação do enquadramento simples, que eu saiba que é fundamental. Na medida que você amplia esse espectro, você consegue fazer uma dinâmica empresarial para o pequeno mais rápida, mais adequada e mais de maneira a potencializar ele a crescer. Ninguém quer ficar no simples o tempo todo. A gente quer dar condições dele crescer nesse sentido. Então, a CNC tem atuado muito nisso. A minha federação, inclusive, procurou os instrumentos como o Banco do Nordeste e nós conseguimos taxas para nível de taxas de intermediação que vão facilitar muito os empresários ligados aos sindicatos de turismo da área do Nordeste. Então, nós não nos desatentamos, não ficamos desatentos ao dia a dia desse processo. Então, a participação da ampliação do Simples, a questão creditícia, tem sido um fator crucial e merece muito a nossa atenção a nível do sistema. Para o grande empresário, que já está aí, que precisa rever alguns processos? Eu diria que isso tem que vir, a diferença hoje de câmbio permite que você fazer um investimento célere, e temos exemplos disso, você vê cadeias hoteleiras portuguesas se instalando no Brasil cada vez mais, temos agora projetos já colocados para serem feitos em vários estados do Nordeste,
não vou dar um merchan aqui, mas eu diria que... Por favor, fique à vontade. Várias delas... Boas práticas e boas causas precisam ser divulgadas. Várias delas têm se apresentado. Existe um investimento muito importante em que o euro e o dólar facilita muito a vinda para cá de investimentos estrangeiros. Isso traz mais empregabilidade, mas também traz tecnologia de recepção. As cadeias portuguesas têm se destacado em relação a isso, as cadeias portuguesas hoteleiras têm se instalado no Brasil e percebem, né, o potencial que tem aqui. Isso vai facilitar porque isso cria uma cadeia de mais voos charters no verão, a possibilidade de termos aqui talvez algumas ligações que hoje, né, inclusive a TAP tem vários voos destinos para capitais nordestinas e para outros destinos, que não só Rio e São Paulo. Eu acho que a gente tem que incentivar cada vez mais isso. E, além mais, também devemos não esquecer que nós temos um potencial enorme no turismo de cruzeiros. O Brasil está sendo cada vez mais um destino de cruzeiros fora de temporada. Nós temos aqui vários, né, potenciais para novos portos, novos destinos em todo o Nordeste. Eu acho que é um turismo que também tem que ser incentivado e que agrega muito valor, principalmente para o pequeno empresário que acaba recebendo bem esse cliente e se potencializando cada vez mais. E esse desafio tributário hoje, né, que as pessoas chamam de guerra tributária, está fazendo com que os países, a partir das políticas implementadas pelos Estados Unidos agora, pelo governo Trump, acho que termina criando uma oportunidade para outras coisas também, né? O Brasil se mexer em relação a outros parceiros, os outros parceiros em relação ao Brasil, e quando a gente fala de comércio, de exportação e importação, claro que em tudo tem turismo, né? É verdade, o turismo está, né, dentro desse processo, porque essa relação comercial acaba descambando ou acaba trazendo a questão da interação entre o empresariado para novos destinos. Se há um exportador chinês, ou melhor, um importador chinês que demanda produtos agrícolas nossos, ele vai querer vir onde está essa produção, vai querer visitar um campo aqui do chamado de triângulo entre Piauí e o Maranhão. Por que ele não vai vir aqui e não vai ser um potencial cliente ou turista a ser visitado esses destinos? Então, a relação comercial entre a humanidade, ela permite esses processos que o turismo se complementa, se agrega e integra nessa sistema. A gente tem alguns cases aqui, assim, muitos, na verdade, mas, por exemplo, a gente tem um empresário espanhol que foi cônsul no Brasil por um tempo e ele hoje está investindo em hotelaria no nosso litoral, além de já ter hotéis na capital. A gente tem as pousadas ali em Barra Grande, que você precisa vir com o tempo com a Márcia para conhecer. Elas são estrangeiras, muitas delas são estrangeiras. E antes a gente via como ocupações, hoje a gente vê como collab. Acho que tudo junto e misturado fica rico, né? As culturas misturadas, eles aprendendo com a gente aprendendo com eles, né? Então, o que você está falando faz total sentido e eu vejo isso como uma oportunidade. Vai doer no bolso? Vai. Vai ter que encontrar outros caminhos? Vai. Mas a gente vai sempre se encontrar, principalmente com o Brasil. O Brasil, eu acho que se você olhar, é o país um dos mais ricos do mundo, porque é como você disse, tem todas as potências aqui. Falando agora do Piauí, quantas vezes você já veio aqui? O que é que você já experimentou? O que é que você gosta? Vou falar agora com o turista. Eu já vim 2 vezes, mas acabei me limitando de maneira muito, assim... A trabalho, né? Trabalho, porque não é só capital. Eu queria ressaltar a nossa feira de turismo que vai acontecer. Queria que você falasse da importância disso. A FETUR é uma oportunidade ímpar, né, do turismo piauiense, da sistemática de estados limítrofes aqui, que vão estar expondo lá também, de se mostrar para o nosso público, de redescobrir essas novas ofertas que se apresentam, como você falou, de hotelaria, de pousadas, de novos restaurantes, da culinária crescente, que o Nordeste tem uma referência importante quanto a isso. E eu acho que a feira é uma boa iniciativa da FEComércio, e deve ser prestigiado e vai crescer nos próximos anos. Eu diria que é a oportunidade das pessoas se mostrarem, conhecerem, se integrarem e fazer com que cada vez mais o turismo seja ali um processo de marcar, né, indelevelmente uma feira que vai fazer história no turismo piauiense, com certeza do Nordeste. Eu diria que isso é fundamental. E você já tinha vindo à sede administrativa do SENAC outras vezes? Qual a sua impressão? Fiquei entusiasmado, extremamente impressionado. Já falei com o presidente Valdeci que eu quero conhecer outras sedes que estejam com essa característica de inovação, de crescimento, de modernização, como vocês estão espelhando aqui. Para encerrar, eu vou fazer um desafio para você. Eu queria que você definisse em uma frase, resumisse a missão da Setur para os próximos 70 anos.
É verdade, é um desafio grande. Eu diria que a gente tem que se redescobrir e se crescer cada vez mais e estarmos grandes como o Brasil está crescendo. O Brasil tem feito inúmeros avanços e a CNC e o SESC têm acompanhado. Temos vários investimentos do Brasil afora que espelham e denotam isso. Alexandre, prazer enorme conversar com você, quanta propriedade você tem, e eu acho que quantos insights você deixa para o nosso internauta, né, de colocar o turismo não na página só que lhe é devida, mas na expansão e com a lente que ele merece, precisa ter e tem potencial para ser. Acho que é uma conversa realmente inspiradora, porque você aborda sobre todos os aspectos da legislação, dos desafios, das oportunidades. Então, assim, a gente sai animado de uma entrevista com você, de, tipo, acreditar mesmo que cada um de nós, em alguma medida, mora uma estratégia que tem a ver com o segmento de turismo em nós, independente de sermos empresários, de sermos jornalistas, de sermos professores. A gente tem, assim, muita coisa para falar em relação a isso, ou em sala de aula, nas conversas em casa, em todos os lugares. Eu acho que essa conversa sobre o turismo como geração de emprego e renda, como geração de negócios, como educação, como cultura, como lazer, como sustentabilidade, com ênfase nisso, eu acho que tem que ser parte das nossas vidas. Muito obrigada. Obrigado a você, Maia, foi um prazer estar aqui com vocês. Esperamos novos convites, que a gente vai estar sempre aqui. Parabéns pelo programa. Obrigada. E olha só, gente, esse foi o SenaCast com Alexandre Sampaio. Que entrevista maravilhosa. Você tem que se inscrever nos nossos canais, compartilhar essa entrevista. Eu acho que essa é uma entrevista que dá para você discutir em rodadas de negócio, dentro de salas de aula, tipo, vamos discutir aqui política pública de turismo, vamos ver o que o Alexandre falou sobre isso. É para você falar com o seu time de empresas que você já atua no trade turístico. Então, é uma entrevista aí que rende muitos usos, eu tenho certeza disso. Então, em parceria com o Talkcast Preciso, o SenaCast encerra por aqui, mas é claro que a gente se encontra por aqui ou por aí. Até a próxima.